Boa noite, gente. Boa noite. Esperando a galera entrar. Bora fazer mais uma live. Hoje, 5 horas, eu já tive uma live sobre economia no Covid. Agora mais uma sobre ansiedade. Araújo tá aqui. Tiago Xistos. Oi, Tiago, como que você tá? Augusto Cândido tá aqui, um abraço. Bora esperar a galera entrando para a gente falar de um tema muito importante mesmo, que é ansiedade, com o professor e psicanalista Adriano. Ele que deve estar entrando aí na live. Deixa eu até mandar mensagem para ele aqui. Tem alguém me ligando de WhatsApp. Deixa eu falar, não posso falar agora. Já retorno. Setâmara entrou. O Augusto. Bora, gente, falar de ansiedade? E estão pedindo para eu ligar. Só daqui 1 hora. Estou ao vivo. Entra no meu Insta. É isso aí, galera. Eiler tá aqui. Cássio tá aqui. Francisco Lopes tá aqui. Bora falar de ansiedade. Esperando só o professor Adriano entrar. Eu acho que é às 9 mesmo, né, gente? Ou eu tô errada? Porque hoje eu tô tão acelerada, vocês não estão entendendo. E hoje eu vim sem make. Só porque semana passada o professor Adriano falou aí dessa questão de nós termos que ser super o tempo todo. Então, ó, gente, sem nada, é assim mesmo que eu sou, ó, sem maquiagem. Tá bom quando eu não faço make carregada, né? Mas as olheiras, ó, aparecendo. Só aguardando o professor Adriano chamar aqui pra gente participar. Ô, Eiler, você tá aí, ó? Liga pro Adriano aí, ver se aconteceu alguma coisa. Tô procurando o nome dele aqui, não acho. Ó, Andressa Aires tá por aqui, João Paulo Santana, Ferreira, meu pai, Jairo José tá aqui, Pablo tá aqui. É isso aí. Tava conversando aí com a galera que estou sem maquiagem hoje. O professor Adriano entrou. Bora visualizar. Pretinho do pôster entrou também. Seja bem-vindo. Beleza? Oi, professor Adriano. Tudo Beleza? bem? Tudo Desculpa o jóia. atraso aí, eu estava terminando uma aula agora. Perdão pelo atraso. Sem Tô problemas. perdoado? Aula é aula. Tô Perdoadíssimo. perdoado. Então tá bom. E eu falei com o pessoal aqui, ó, que hoje eu vim até sem maquiagem, porque semana passada fizemos uma live sobre ser super o tempo inteiro, ter que parecer sempre o tempo inteiro. Ó, vim sem maquiagem, olheira. Não, mas de vez em quando eu ouço gente falando assim no Instagram. Não, porque agora eu vou fazer até uma live aqui, vou fazer até um story sem filtro. Eu descobri o que é filtro esses dias. Tá vendo? Para mim, o fazer sem filtro é a regra, não é a exceção. Exatamente. Bom, professor, bora falar de um assunto importante. Eu já chego na pergunta. O Ó, que é ansiedade? peguei um pedaço da cortina aqui para limpar a câmera aqui, que tá meio suja, parece. Depois a Letícia fala, sua câmera tava suja. Aí, já tô nada. O que é ansiedade? Primeira coisa, Exatamente. ansiedade não é necessariamente uma coisa ruim. A ansiedade não é necessariamente uma coisa ruim. Isso antes de qualquer coisa, nós temos que entender, não é? A ansiedade nada mais é do que a nossa capacidade, vou falando e acendendo uma luz aqui,
do que a nossa capacidade de lidar com o futuro. Ou seja, a ansiedade está relacionada à nossa capacidade de nos precavermos, de pensarmos o futuro. É isso que é ansiedade. A ansiedade está associada a isso. A nossa capacidade de nos precavermos. E é fundamental nós entendermos que as sociedades humanas se desenvolveram a partir do momento em que elas começaram a ser capazes de pensar o futuro. É porque as primeiras sociedades viviam de caça, pesca, coleta de frutos. Aí, de repente, o sujeito pensa, quer saber? Eu não vou sair aí coletando frutos. Eu aprendi a plantar a minha própria comida. Eu coloco essa semente na terra e daqui a tanto tempo vai nascer. Aí as pessoas começaram a dominar o calendário, os dias, os meses. Quer saber? Melhor do que caçar é criar o meu próprio bichinho. Melhor do que caçar é se precaver, é se preparar para aquilo que vai acontecer. É se preparar para aquilo que vai acontecer. Então, o ser humano começou a perceber que ele tem que pensar no futuro. Poxa, se toda hora ele tiver que ir ao córrego para tomar água, fica mal. Aí ele pensa, poxa, uma hora a onça está lá. É melhor alguém só trazer um potão com água para todo mundo. E isso é bastante interessante. É bastante interessante. Inclusive, quando o português chega ao Brasil e diz que o índio era inculto, naquele contexto, falar inculto significava dizer que não dominava a agricultura. Algumas tribos não dominavam a agricultura. Ser culto é dominar a agricultura nesse contexto. Olha a palavra, agricultura. Tanto é verdade que até hoje o povo fala terra de cultura. Né? Até hoje o povo fala terra de cultura, esse tipo de coisa. Então a ansiedade ao longo da história humana foi mais benéfica do que maléfica, porque ela ensinou o ser humano a se preparar para o futuro. Só que hoje parece que deu pau, o sistema entrou em curto. Parece que essa nossa capacidade de nos prepararmos para o futuro hoje está falhando. E nós estamos nos preparando para uma guerra que não existe. Então, ansiedade, por um lado, é benéfica. Quando é que ela se torna um problema? Quando ela torna o ritmo de vida insobrevivível. Quando ela atrapalha o presente. Quando ela atrapalha o presente. Quando ela atrapalha, por exemplo, o bem-estar. Quando, por exemplo, surgem as crises de ansiedade, a pessoa passa mal, tem taquicardia, sua, começa a tremer, aí vira um problema grave que tem que ser tratado. Aí sim, nós temos uma crise de ansiedade. E isso é muito interessante, porque nos últimos 10 anos, isso tem sido percebido de uma forma cada vez mais nítida. Eu sou professor há 25 anos. Eu me lembro de que há 15 anos, ninguém ouvia falar de crise de ansiedade. Ninguém ouvia falar. Às vezes tinha um aluno que ficava mais nervoso do que o outro. O pessoal usava o termo estresse, no máximo. Era o termo. Estava estressado. Tinha até aquelas Hoje, camisas no stress, né? Era coalhada. era na época. Né? E aí o que acontece? Hoje, se eu pergunto numa turma de terceiro ano, de ensino médio, de cursinho pré-vestibular, se eu pergunto quem já teve crise de ansiedade de parar no hospital, de passar mal, de achar que ia morrer, metade da turma levanta a mão. Então virou um problema. Virou um problema grave. Virou um problema grave. Porque o que acontece é o seguinte, normalmente quando a pessoa tem uma crise de ansiedade, fisiologicamente o corpo se prepara para um ataque. O coração bate depressa, ela sua frio, só que ela se prepara para um ataque que não existe. E esse é o problema. E isso é socialmente frustrante. Porque as pessoas começam a achar, não, isso é bobagem, é piti. E não é bobagem. E não é bobagem.
Agora, ainda bem que a crise de ansiedade, passar mal mesmo, essa coisa toda, isso dura 40 minutos, 50 minutos. Por que só dura isso? Porque o corpo não aguenta mais do que isso. Então, hoje nós vivemos uma época de crises de ansiedade. Ou seja, se isso mudou tão profundamente nos últimos 10 anos, isso significa que o nosso jeito de perceber a realidade mudou absurdamente nos últimos 10 anos. Não é? E cada época inventa suas doenças. Então, a ansiedade seria isso. Ou seja, a capacidade de lidar com o futuro. Mas quando é que ela vira um problema? Quando isso faz a pessoa perder o sentido do problema, faz a pessoa passar mal, achar que vai ter um treco. E é cada vez maior o número de pessoas que tem isso. Né? Que tem isso. Você conhece muita gente? Conheço? Oxe, se conheço. Professor, e a gente falou de ansiedade, e o que é a depressão, então? Olha, existem várias nomenclaturas, né? Isso vai depender, isso vai depender se eu estou usando uma nomenclatura da psicologia, da psiquiatria, que tem denominações bem técnicas, da psicanálise, por exemplo, lacaniana, depende. Mas assim, no geral, a ansiedade é a incapacidade de lidar com o futuro. A ansiedade é uma confusão em relação ao tempo. A Uhum. pessoa pira em relação ao tempo. A depressão é um luto que não é luto. Seria isso. O que é o luto na psicanálise? O que é o luto? É um sofrimento profundo. Não só pela perda de alguém muito querido, mas pode ser pela falência de uma empresa. Um problema muito grave aconteceu. E essa pessoa Uhum. perdeu o chão. E essa pessoa perdeu o chão. Olha, Letícia, não quer sair de casa. A pessoa não quer sair de casa e a pessoa perdeu o chão. Essa pessoa vive um luto. Acontece que todo sofrimento profundo exige um processo de superação. A pessoa fica trancada em casa até passar aquele momento daquele luto. O que acontece é que na depressão é como se tivesse, a pessoa se sente como se tivesse perdido um parente muito querido, muito próximo, só que isso não aconteceu de verdade. Ela tem um sofrimento de uma perda absurda, só que ela não sabe qual é a perda. E aí ela não vive as etapas do luto, as etapas do processo. Ela não digere o sofrimento. E por que ela não digere o sofrimento? Porque ela sofre por alguma coisa que ela não sabe ao certo o que é. Então, na verdade, essa seria a principal diferença entre ansiedade e depressão. Uhum. Na ansiedade, a pessoa vive a expectativa de um futuro e tenta controlar o futuro e se perde nessa loucura de controlar o futuro, de saber o que vai acontecer, não é? Na depressão, ela vive o sofrimento profundo de um luto. Só que ela não consegue dizer por que ela está sofrendo. Por isso que a depressão é socialmente preocupante. No sentido de que os outros em volta não entendem, mas, puxa, essa menina tem tudo, esse menino tem tudo, né? Não Uhum. aconteceu nada de errado, ninguém morreu. E essa pessoa age como se tivesse morrido um parente, alguém muito querido ontem. Ontem. Então, a pessoa em depressão age como se tivesse perdido alguém, alguma coisa muito importante hoje mesmo. E como ela não sabe o que é, ela não consegue superar o luto. Ela não Uhum. consegue digerir o sofrimento. Ansiedade é uma coisa, depressão é outra. E muita gente, e se existe um grupo de pessoa mais vulnerável à depressão, existem perfis, né? Não um grupo de pessoas, existem perfis mais vulneráveis à depressão, com certeza. Mas não tenho como padronizar, não, senão alguém vai começar a ter uma depressão aí agora mesmo.
Se a gente começar a padronizar, não é? Mas assim, ansiedade é uma coisa, depressão é outra. O que não significa, não é, que a pessoa só tenha uma das duas. Infelizmente, há quem tenha as duas. Certo? Então, essa seria a principal diferença. E por que hoje a depressão está tão grande? Hoje, tem tanta gente tendo depressão, e depressões profundas. Uhum. Olha, são várias razões. Eu teria que analisar a história daquela pessoa especificamente para entender. Mas eu posso falar dos efeitos culturais de nossa época, das causas culturais de nossa época. Talvez o fato de nós termos criado uma sociedade confortável demais, uma sociedade extremamente fácil, tenha feito com que nós inventássemos os problemas. Uma sociedade sem problemas inventa os seus problemas. É porque toda pessoa mais velha gosta de falar, não, porque na minha época era muito mais difícil, né? Tudo era muito mais complicado. E, de fato, se você reconhece os seus problemas, você sabe em que colocar a culpa do seu sofrimento. Numa sociedade que não tem problemas, numa classe média ou numa classe alta que não tem problemas concretos, tá? Onde é que eu vou dependurar o meu sofrimento? Aí surge a depressão. Uhum. Aí surge a depressão. Certo? A Sofia? Certo. A Sofia entrou aí. Também tá chegando, eu estou pegando também algumas perguntas do WhatsApp e aqui vamos voltar só um pouquinho, porque as pessoas querem saber quais são os sintomas mais comuns para a pessoa conseguir identificar que ela está com uma crise de ansiedade que é fora do normal. A pessoa, quando está com a crise de ansiedade fora do normal, boca seca, certo? Boca seca, a pessoa fica trêmula, insônia. Agora, se a pessoa tem uma crise de ansiedade mesmo, ela se comporta, ela fisicamente se comporta como se ela estivesse sofrendo o ataque, por exemplo, de um cachorro, um cão. Sabe aquela cena de o cachorro vai me atacar agora, e chega alguém e segura na hora. E a pessoa tem aqueles instantes em que ela pensa que vai morrer, que vai sofrer, que vai se machucar. Então, a pessoa, quando sofre uma crise de ansiedade, ela tem esse pavor durante 30 minutos. Durante 30 minutos. Tanto é verdade que depois da crise de ansiedade, a pessoa fica mole, com dores musculares. É como se ela estivesse tentando resistir a um ataque. Então, o que acontece? Ansiedade é algo normal. Meu Deus, eu fiz um exame de uma prova e estou ansioso. Normal, esperando o resultado. Estou ansioso porque eu vou ter uma resposta de um trabalho. Normal. Essa é aquela ansiedade normal da vida, não é? Isso aí, olha, o que a Juliana fala. Às vezes, a pessoa pensa que está tendo um ataque cardíaco. Então, quando é que a ansiedade vira uma preocupação? Quando a pessoa, do nada, pensa que está tendo um ataque. Pensa que está tendo um ataque. E a ansiedade está relacionada a isso, não é? Agora, quando é que a depressão vira um problema? Interessante, apesar de a ansiedade e a depressão se tocarem num ponto, em certo sentido, elas são opostas, uma é o oposto da outra. Porque a ansiedade está muito associada à tentativa de lidar com o futuro. O que vai acontecer amanhã? O que vai acontecer? Será que eu vou conseguir? Mas será que vou conseguir? Já a depressão está muito associada ao passado. Eu era feliz e não sabia. E, sobretudo, aquela sensação absurda de perda de sentido. Na depressão a pessoa perde completamente, na depressão, a motivação de tudo. Por isso que ela fica deitada debaixo das cobertas, num luto que parece não passar,
parece não passar, porque ela percebe que acordar não faz sentido, dormir não faz sentido, comer não faz sentido. Então, se na ansiedade a pessoa pensa que está tendo um ataque, na depressão a pessoa não quer sair de casa, não quer comer, não quer tomar banho. É isso, basicamente. Bom, nós falamos de ansiedade, E eu falo sem depressão, parar, né? E não mas deixo você falar. tá ótimo. Mas e a crise de identidade? Tudo isso está ligado à crise de identidade também, né? Essas ansiedades, essas depressões ligadas a crises identitárias. O sujeito quer saber quem ele é. E se acontecer as duas coisas? Às vezes acontece. Quando é que acontecem as duas coisas? Principalmente nesse mundo nosso, cheio de crises de identidade, em que o sujeito está em busca de descobrir quem ele é. Ele quer saber quem ele é. E nesse mundo pós-moderno, nesse mundo atual, essa é uma das principais crises. Essa é uma das principais crises. Agora, qual que é o grande problema nesse caso? Eu já disse isso aqui, acho que na primeira live. Eu sou eu porque eu não sou você. Eu só posso ser eu se eu não for o outro. Ó, se acontecer qualquer uma das duas, olha o Elinho, não deixe de tomar banho. Né? Agora, olha que interessante. Eu só posso ser eu porque eu não sou você. O que está acontecendo no mundo atual? A pessoa pensa assim, puxa, eu quero ficar diferente com a unha igual a unha daquela blogueira. Eu quero ficar diferente igual o fulano de tal. Eu quero ficar diferente igual o fulano. Ou seja, se ele quer ficar diferente igual o fulano, então ele não quer ser diferente. Então o que acontece é que no mundo das redes sociais, no mundo atual, as pessoas pensam que estão ficando diferentes e elas estão comendo as mesmas coisas, consumindo os mesmos produtos, levando vidas parecidas, levando vidas muito iguais, cantando as mesmas músicas, chorando do mesmo jeito, apaixonado do mesmo jeito, assistindo aos mesmos filmes e todo mundo quer ser o Homem de Ferro. Eu quero ficar diferente do Elinho, olha que legal. Ou seja, nesse mundo massificado, a pergunta é, qual é o seu rosto nesse mundo de iguais? E isso tudo gera uma profunda crise de identidade. Não é? Principalmente para os mais jovens. Por que para os mais jovens? Porque se está tudo... jogar o outro não dá. Né? Agora, o que acontece? É que se está tudo mudando tão depressa, quem hoje tem 15 anos é muito diferente de quem tem 25 anos. E aí o que acontece? O adolescente de hoje sabe que ele não é igual aos pais. Mas se ele não é igual aos pais, quem ele é? Então essa, quer dizer, eu não sou como você, mas quem sou eu? Isso tem gerado alguma crise de identidade, principalmente num mundo em que as pessoas deixaram de ser indivíduos e passaram a ser consumidores, né? Elas consomem. Será que elas são o que elas consomem? E nesse mundo de consumo, será que a roupa que você usa é a sua identidade? Então nós criamos um sistema superficial de identificação das pessoas. E de vez em quando isso estoura numa crise de identidade. Nesse mundo padronizado, em que as pessoas querem ser iguais, o mesmo cabelo, comer o mesmo sanduíche, em que as pessoas querem agir no efeito manada, até muitas vezes as opiniões políticas acontecem de forma irrefletida, num profundo efeito manada, não é? Num profundo efeito manada, nesse mundo de ideias padronizadas, as pessoas querem ter identidade a partir daquilo que consomem. Só que isso é um recurso extremamente fútil para se adquirir identidade e de vez em quando essa decisão irrefletida cobra o seu preço. Não é? Crises diversas. E aí, eu falava isso para você há 2 semanas,
Na minha época, da década de 80, o herói favorito era o Super-Homem. Quem é que passou a ser o herói favorito? Wolverine, que é o herói com crise de identidade. O Homem de Ferro, que tem crises de identidade também, crises morais. Isso tudo é extremamente preocupante, interessante, para que possamos entender uma época. Para que possamos entender uma época. Mas pergunta Muito aí. bom, muito bom, muito bom, muito bom. Você já tocou nesse assunto, mas chegou aqui no meu WhatsApp também. Como a tecnologia impacta nessa ansiedade, o que podemos fazer para conter essa influência? Legal. As novas tecnologias mudaram a nossa percepção do todo e da parte, além de terem mudado a nossa percepção do tempo. Como assim? Hoje existe um negócio chamado de leitura hipertextual. O que é hipertexto? O que é hipertexto? Eu estou lendo um texto na internet, lá na Wikipédia. Estou lendo lá um texto, aí aparece uma palavrinha azul. Eu clico na palavra, ou vermelho, abre outro texto. Aí abre um outro texto, eu estou lendo outro texto, tem outra palavra legal, eu clico naquele outro link, vai para outro texto. Depois eu clico, vai para outro texto. E se eu colocar 10 pessoas lendo o mesmo texto na internet, cada uma no seu computador, e elas tiverem que ficar meia hora lendo, e cada uma for livre para clicar onde quiser e continuar lendo o que quiser, daqui a meia hora, uma terá lido sobre como plantar cogumelos e a outra terá lido sobre como lançar um foguete. As pessoas vão ler assuntos diversos porque elas saltam de um texto para outro texto continuadamente. O nome disso é hipertexto. Não foi a internet que inventou o hipertexto. Ele já existe há muito tempo. Por exemplo, em livro impresso, o hipertexto são as notas de rodapé. Você está lendo um texto, aí aparece lá uma palavra com um número em cima. Aí você procura embaixo, ou no final do capítulo, ou no final do livro. A Bíblia tem muito isso. Aquelas notas de referência, quando você busca em alguma outra parte aquele mesmo assunto. Só que na internet a coisa ficou louca, foi potencializada. Essa relação hipertextual com a linguagem. Você está lendo uma coisa... Eu tenho certeza de que todo mundo que está ouvindo a gente aqui já abriu o computador para procurar determinado assunto, aí aparece um, lê, daqui a pouco nem lembra mais o que estava procurando, já leu trocentas coisas e pulando de um texto para outro texto. Qual é a vantagem do mundo hipertextual? É que o leitor constrói o texto à medida em que ele está lendo. O texto que o leitor lê, ele ajuda a construir, ele é coautor do que ele lê. Porque se ele pula de um texto para outro texto, o texto que ele lê são vários fragmentos, um Frankenstein, de vários textos ao mesmo tempo. Qual é o lado ruim disso? É que nós estamos criando uma cultura que nunca termina o que estava lendo. Que pula de um texto para outro texto e nunca termina o que estava lendo. Eu quero pular de um texto para outro texto. Tem uma galera que assiste a 10 séries ao mesmo tempo e nunca termina nenhuma. Ou seja, essa fragmentação da experiência humana, olha o que eu estou dizendo, essa fragmentação da experiência humana tem provocado diversos distúrbios de ansiedade. Nós estamos nos relacionando com a realidade de forma absurdamente fragmentada. Não lemos um livro até o fim, não assistimos a uma série toda e queremos pular de uma coisa para outra. Isso acontece, por exemplo, com o Instagram. Você não conhece ninguém profundamente ali do Instagram, pouquíssimas pessoas. Mas você vai passando o dedo e vendo aquele monte de foto de um monte de gente e aquele monte de informação e você não conhece ninguém de verdade. Você conhece tanta gente que não conhece ninguém de verdade. Tudo fragmentado. E essa fragmentação está fazendo com que o nosso cérebro perca a capacidade de perceber o todo. Em boa parte,
a ansiedade tem a ver com a falta de capacidade de perceber o todo. Uma pergunta que eu fiz aqui para você, também há 2 semanas, foi o seguinte: por que uma criança de 2 anos chora quando rala o joelho? Ela chora porque dói. Mas o adulto, quando rala o joelho, não chora. Por quê? Porque o adulto já tem uma relação um pouco mais sofisticada com o tempo. O adulto sabe que vai passar. A criança não sabe que vai passar. Ela acha que essa dor vai doer para sempre. Essa nossa relação fragmentada com a vida nos infantilizou. Porque hoje nós sofremos cada dor como se aquela dor fosse eterna. Isso fez com que a nossa percepção de realidade ficasse extremamente fragmentada. Beleza? Brilhante. E existe alguns fatos históricos que influenciam essa ansiedade? Que teve essa mudança de paradigma em relação à ansiedade? Na verdade é o seguinte, fatos históricos que inauguram a pós-modernidade são vários. São vários. Na verdade, isso vem sendo construído. Isso vem sendo construído nos últimos 120 E aí já anos. fala o que é a pós-modernidade. Tá. E já fala o que é pós-modernidade, afinal, né? Afinal, o que é pós-modernidade? Na verdade, é o seguinte. Na verdade, é o seguinte. Quando eu inauguro o século XX, não é? O século XX muda muito as linguagens. A linguagem muda muito no século XX. Na arte, por exemplo, aparece o cubismo. E Pablo Picasso pinta aquela tela famosa, As Mulheres de Avignon, em que aparecem mulheres recortadas, como se tivessem sido cortadas com tesouras e coladas num papel. Aparece o surrealismo do Salvador Dalí. Então, o século XX inaugura uma linguagem fragmentada. Até porque, no século XX, surge, na virada do século XIX para o século XX, surge o telefone, o avião, o automóvel. Se o homem do século XIX olhava uma paisagem contemplando a natureza, o homem do século XX agora é alguém que está no busão, no ônibus, olhando pela janela o mundo passando depressa. O século XX inventa a velocidade. O século XX inventa o conceito de velocidade como nós conhecemos. E tudo isso acontece ao mesmo tempo. Tudo isso acontece ao mesmo tempo. A nossa noção de tempo vai mudando. Na física aparece Albert Einstein com a teoria da relatividade. E as linguagens vão se modificando ao longo do século XX. Ao longo de todo o século XX, as linguagens vão se modificando. Aí aparece a questão da energia nuclear, não é? A Segunda Guerra Mundial, aparecem aviões supersônicos. Mas, assim, a grande transformação mesmo foi o surgimento da internet. O surgimento da internet. E, sobretudo, olha que interessante, e, sobretudo, a partir da década... A partir do final da Guerra Fria. Uhum. O final da Guerra Fria, não é, cria esse mundo que nós chamamos hoje de pós-modernidade. Por que eu falo Guerra Fria? Porque na época da Guerra Fria, que vai ali depois da Segunda Guerra Mundial, até o final da antiga União Soviética, o mundo era muito fácil de ser entendido. Tinha uma galera de direita e uma galera de esquerda e pronto, acabou. Era um mundo, ou você estava do lado dos Estados Unidos, ou você estava do lado da antiga União Soviética, um tinha raiva do outro e pronto, acabou. E pronto, acabou. Era um mundo fácil de ser compreendido. Com o final da Guerra Fria, os conceitos se perderam. Hoje, por exemplo, é difícil saber o que significa ser de direita, você que é vereadora, e saber o que significa ser de esquerda. E se você falar, você vai ter que explicar. Então, às vezes, é melhor nem falar.
Porque as pessoas não... Se você não tiver tempo para explicar direitinho, as pessoas não vão entender o que significa ser de direita, o que significa... Esses conceitos foram se perdendo, principalmente depois da Guerra Fria. E não só os conceitos de direita e de esquerda, mas a própria identidade. Aí foi surgindo um negócio chamado de pós-modernidade. Por exemplo, é aquilo que eu dizia para você. Há 15 dias também. Por que eu sou gordo, né? Eu só sou gordo porque eu só posso ser gordo porque existe quem seja magro. Porque se todo mundo fosse gordo como eu não seria percebido como gordo. Eu não seria percebido como gordo. Claro que não. Porque se todo mundo fosse como eu, nem haveria diferença entre gordo, não haveria diferença entre gordo e magro. Agora, por exemplo, hoje está tudo em crise. Até a arte está em crise. Porque hoje em dia tudo é arte. O cara pendura um pneu na parede e fala que é arte. O sujeito risca lá um negócio de qualquer jeito, coloca um macaco para pintar e fala que é arte. O que é um problema. Porque se tudo é arte, então nada é arte. Só existe o que é arte porque existe aquilo que não é arte. Nesse mundo em que tudo é arte, o próprio conceito de arte se perdeu. Então, o que é a pós-modernidade? É esse mundo de crises diversas. Está tudo em crise de identidade. Então, a pós-modernidade não é uma nova época. A pós-modernidade é a crise da modernidade. E, sobretudo, aquela sensação de que nós estamos num período de transição e nós estamos esperando um novo acontecer, mas o novo ainda não aconteceu. É uma época de profundas crises. Nós estamos vivendo, por exemplo, uma crise de identidade. Herói que faz sucesso é herói que tem crise de identidade. Por exemplo, hoje existe uma série chamada Lúcifer. Não é verdade? Eu nunca assisti. Uma pessoa estava me Travou? Travou? ligando, Travou? voltou. Ah, tá. É uma série chamada Lúcifer. Poxa, já pensou isso na década de 80? Um programa de televisão chamado Lúcifer e adolescente assistir e ficar tudo bem com isso? Quer dizer, hoje, por exemplo, tem gente que aquela série U, o protagonista é um psicopata, mata a gente. E não estou fazendo Hoje é a spoiler, época não. do anti-herói, né? A época do anti-herói. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma crise de conceito. Uma crise de conceito. E se você for parar para pensar, essa atual, por exemplo, essa atual intolerância na política, no futebol, na religião, isso nada mais é do que uma resposta à nossa falta de identidade. É uma resposta à nossa falta de identidade. Sem dúvida alguma. E esse é um problema que o brasileiro sempre teve, essa falta de identidade. Mas um problema que se intensificou agora. Essa falta de identidade. Então, o que é pós-modernidade? Pós-modernidade é a desconstrução da modernidade, é a crise da modernidade, é a crise dos conceitos e aquela sensação de que estamos esperando um novo, mas o novo não chega. Quer ver outra coisa que está... Se você for parar para pensar, até a verdade está em crise, né? A época do fake news, da pós-verdade. Então, o tempo está em crise, a concepção de tempo, dinheiro. Hoje, por exemplo, com as criptomoedas, com as moedas virtuais, ninguém sabe mais o que é dinheiro. Trabalho, olha o tanto que o trabalho está se redefinindo. Gente que vive trabalhando pela internet. Então, na pós-modernidade, aquele mundo que existia há 20 anos está se desmanchando. E é estranho, porque quem tinha as raízes firmadas nesse mundo que está desaparecendo vai se desesperando, porque esse é um mundo que não existe mais. Então, a pós-modernidade é isso. É essa desconstrução da modernidade. Isso leva
há vários conflitos, há várias crises. É isso que é a pós-modernidade. Né? Exatamente. Temos algumas participações que o pessoal falando muito bom. A internet criou um padrão de beleza tão surreal e mesmo a pessoa sabendo que é impossível alcançar aquela beleza, que é Photoshop, não se sentem suficientes. Outro falando, essa pós-modernidade já passou dos limites. Realmente é uma crise. A música também está em crise. Qualquer coisa é música. A Verdade. pessoa está falando aqui em secretismo. Hoje estamos numa pós-modernidade onde fazer o certo é errado e o errado é certo. E aí, já emendando, você falou muito de tempo, né? E o que mudou nessa percepção de tempo? O jeito como nós somos obrigados a contar o tempo hoje mudou. Então, a nossa cabeça em relação ao tempo mudou. E isso, sem dúvida alguma, provoca ansiedades diversas. As pessoas não sabem esperar mais. Não sabem esperar mais. Então, isso mudou profundamente. Mudou profundamente. Se você volta, por exemplo, nos tempos hoje, AC, DC. AC antes de Cristo, DC depois de Cristo. Mas tem uma galera que acha que AC é antes do celular e DC depois do celular, né? Mas se você volta no século I, lá nos tempos do Novo Testamento, quem era mais simples não tinha relógio. Medir o tempo era pelo sol mesmo. Como é que as pessoas mediam o tempo? Era assim, das 6 da manhã até 10 da manhã, eles chamavam de frescor da manhã. De 10 da manhã até 2 da tarde era meio-dia. O meio-dia durava 4 horas naquele tempo. Vamos nos encontrar meio-dia, qualquer horário ali naquele intervalo. De 2 da tarde às 6 da tarde era o frescor da tarde. Das 6 da tarde até 10 da noite era noite. De 10 da noite até 2 da manhã era meia-noite. Meia-noite durava 4 horas também. E das 2 da manhã até as 6 da manhã era madrugada. Só os oficiais romanos naquela época, só as pessoas de posse que tinham relógio e relógio solar. E relógio solar. Uhum. Aí vem o tempo todo a antiguidade, a Idade Média, vem o Renascimento. E só com a primeira Revolução Industrial, 1800 mais ou menos, 1800 mais ou menos, é que as pessoas começaram a fracionar o tempo. Porque aí surgiu a máquina a vapor, surgiu o trem de ferro, a vida ficou mais agitada, aquela loucura, meu Deus, e as cidades começaram a crescer. E aí elas começaram a medir o tempo em 1/4 de hora. Vamos nos encontrar quando for 1/4, quando for 10 horas e um quarto. Quando for 10 horas e meia, 1/4 para as 11 horas. Aí vem a segunda Revolução Industrial, com o automóvel, o avião, o telefone. E aí surgiu o conceito de minuto, de segundo. Surgiu a Fórmula 1 no século XX. A ideia de que a vida é rápida. Aí veio a internet. Com a internet, o mundo enlouqueceu. Porque agora, se eu mando um e-mail para um amigo meu que está em Portugal, ele chega lá em 0,000000000000001 segundos. É a chamada picotecnologia. Isso é muito louco. Uma carta que eu mando chega lá em uma fração de segundos. E pela primeira vez na história, nós estamos sendo obrigados a medir o tempo num tamanho que o nosso cérebro não consegue mais acompanhar. Olha que loucura. É porque quando eu falo de minuto e segundo, o nosso cérebro ainda acompanha. O que é um segundo, você consegue contar. Hoje não. Hoje, as novas tecnologias, as trocas de informações acontecem numa velocidade que o meu cérebro não acompanha.
isso fez com que houvesse uma incompatibilidade, uma fratura, uma ruptura entre a velocidade de troca de informações e a velocidade com que eu penso. E isso provocou uma incompatibilidade entre a minha percepção de realidade e essas novas tecnologias. Isso provoca absurdamente diversas ansiedades. Essa nova maneira de se relacionar com o tempo. E, sobretudo, essa ideia de que não temos tempo, temos que trabalhar, temos que produzir e fazer, e temos que produzir cada vez mais. Isso também é enlouquecedor. Isso também é enlouquecedor. É a produção contínua. Tanto é verdade que isso tudo está criando a síndrome de Sísifo. Lá da mitologia grega, Sísifo, aquele sujeito que carrega uma pedra, montanha acima, sofre pra caramba. Quando ele chega lá em cima, o que ele faz? Deixa a pedra cair. Aí ele volta e pega a pedra de novo. E sobe de novo a montanha carregando a pedra. Como é que as pessoas passam a vida hoje? Elas acordam segunda, torcendo para chegar sábado. E depois acordam Atropelando segunda. o dia a dia, né? É. As pessoas não querem mais estar no presente. Elas suportam a semana esperando chegar à sexta-feira. Tanto é verdade que aquela expressão sextou é extremamente depressiva, né? Isso sugere que a vida não exista de segunda a sexta. É aquela sensação de que a pessoa passa a vida torcendo para a vida passar depressa. E depois reclama que a vida passa depressa. Nós criamos várias incapacidades na maneira de nos relacionarmos com o tempo. É isso, basicamente. Muito bom. Eu adoro a segunda-feira, né? Então, Chique demais. Tem gente que agora sofre vou. segunda. Nossa, eu sou apaixonada pela segunda-feira. Agora, voltando um pouquinho sobre a ansiedade, durante uma crise, como lidar com uma pessoa que está em crise de ansiedade? No momento da crise, né, quando você conversa com a pessoa que ela está assim, tente falar, por exemplo, para essa pessoa algumas coisas das quais ela gosta. Uma série, não é? Um livro, uma viagem, lembrar uma viagem que foi feita, alguma coisa de que a pessoa gosta, para ela tirar o foco, para o cérebro dela tirar o foco. O grande problema é o seguinte: o nosso cérebro pensa o tempo todo, até quando nós não sabemos que ele está pensando. O nosso cérebro pensa o tempo todo, até quando nós não sabemos que ele está pensando. Tanto é verdade que o seu cérebro está em atividade o tempo todo quando você está dormindo. Quando você está dormindo. Então, o que acontece? Normalmente, quando a pessoa está tendo uma crise de ansiedade, mesmo que aparentemente ela esteja em casa, tranquila, não é? O cérebro está maquinando alguma coisa. Está maquinando. Maquinando algum pensamento labiríntico. O que é pensamento labiríntico? É aquela pessoa que pensa assim, vestibulando. Nossa, eu não vou passar. O que meu pai vai achar? Meu pai vai achar horrível. E a minha mãe, então? Meu Deus do céu, eu não vou passar. Aí a pessoa começa a sofrer como se ela já não tivesse passado. E aí? Mas e aí vai ser muito ruim. E agora, hein? Meu Deus do céu, e o cursinho? Como é que eu vou fazer? E aí ela, um pensamento puxa o outro, que puxa o outro, que puxa o outro, que puxa o outro. Aí ela tem um ataque. Só que ela pensa essas coisas, muitas vezes, sem saber que está pensando. É uma coisa inconsciente. Então, se a pessoa está tendo um ataque agora, de uma crise de pânico, de ansiedade, fale com ela sobre uma viagem de que ela gostou. Fale sobre alguma experiência que essa pessoa teve, que ela vivenciou, alguma experiência que ela não torcia para acabar.
Porque nós vivemos a vida torcendo para acabar, não é? Inclusive, um tratamento contra a ansiedade que funciona absurdamente bem é você escolher um livro de que você goste demais, um assunto de que você goste, e pensa assim, puxa, esse é um livro que eu vou ler sem torcer para acabar. Vou ler 15 minutos por dia. Eu vou ler 15 minutos por dia. Eu não vou torcer para esse livro acabar. E você vai lendo. Você insere na sua rotina alguma atividade que você faça sem torcer que ela acabe. Isso vai ajudando o seu cérebro a se acostumar com a ideia de que existem coisas que demoram, que não tem que ser hoje, que não tem que ser para agora. Mas se a pessoa está tendo uma crise, é fundamental conversar isso com ela, alguma coisa de que ela gosta. Tem gente que vai ler um livro, por exemplo, e fica assim, ó, quer ver? Pega aqui um livro como esse aqui, por exemplo. Ela fica olhando aqui, ó, na quina. Falei, falta quanto aqui para... Quantas costuras tem para acabar? Então, basicamente é isso. Quem gosta de spoiler é ansioso, porque eu adoro spoiler, viu? Não, pelo contrário. Pelo contrário, né? Não. Nem, na verdade, pode ser até ansioso, mas sabe lidar com a ansiedade. Tá vendo? Aprendendo, professor, tô aprendendo. É porque, por exemplo, quando você fica sabendo do spoiler, você assiste ao filme mesmo assim? Qual que é a vantagem disso? É que você aprendeu que o mais importante não é saber o que acontece. O mais importante é saber como acontece. Por que você acha que as telenovelas colocam o resumo no jornal e quem é viciado em telenovela lê o resumo e ainda assiste? Porque o importante não é o que vai acontecer. O importante é como. Tudo bem que lá está escrito assim, ó, que a fulana deu um tapa na cara daquela megera, mas isso não é suficiente. Você quer ouvir o estalo, quer ver acontecendo, ver a cara da mulher. Né? Exatamente. O Adriano tá falando o seguinte, tem um treinamento bem bacana para acabar com a ansiedade, viu, Adriano? É. Chique O demais. Regis. Bom, professor, nós vamos acabar em alguns minutos. Fizemos Chique. essas últimas 3 semanas, 3 séries muito bacanas. Foi a primeira Legal. vez que eu trouxe um assunto diferente de política e o pessoal adorou, porque o índice de participação em um horário tarde, 9 horas da noite, das 9 às 10, é altíssimo. Então, assim, eu quero te agradecer e quero pedir pro pessoal, se eles quiserem mais lives, que eles comentem aqui, mandem no inbox, se eles acham que vale a pena continuar. E aí, qualquer coisa, eu vou te ocupar mais algumas semanas, professor Adriano. Fica à vontade, por favor. Um prazer. Não, o prazer foi nosso. Muito obrigada por tudo mesmo. Obrigada pela sua disposição, por trazer temas tão importantes e temas tão pesados de conversar, de dialogar de uma maneira tão simples como você trouxe. Muito obrigada mesmo, em nome de todo mundo que está assistindo a gente. Fiquei muito feliz e aprendi muito com você nessas últimas semanas e parabéns mais uma vez. Obrigado, obrigado. E vamos aí aprendendo uns com os outros, seguindo assim. Tá? É isso aí, gente. Então, obrigada a todos. Bora encerrar. Um abraço. Fiquem com Deus. Boa semana. Até mais. Tchau, tchau.